Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast Aprendi com Meu Cachorro, onde a gente fala sobre luto pet, espiritualidade e todas as lições mais preciosas que só os pets são capazes de dar. Eu sou Fernanda Lobo e no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma das lições mais preciosas que eu aprendi nos meus lutos pets, e especialmente no luto do meu Gruzão, que é o grande inspirador desse podcast, que é: às vezes o seu animal, ele não vem pra se curar, ele vem pra te curar. Desde o diagnóstico do Gru, eu sempre tive certeza que a minha missão ali com ele era eu cuidar dele, era eu fazer de tudo pela cura dele. E até quando a gente chegou no momento que a gente sabia que a cura em si seria praticamente impossível pelo cenário, pela doença, eu sabia que a minha missão com ele era eu ir em busca disso a qualquer custo, mesmo que fosse a cura que eu conseguisse proporcionar para ele, vinculada muito à qualidade de vida, a fazer ele ter acesso aos melhores tratamentos e medicamentos e veterinários, a tentar fazer com que ele se distanciasse o mínimo possível da vida dele de cachorro, que ele sempre teve e sempre amou. O Gru era um cão extremamente praieiro, trilheiro, agitado, animado, feliz. Ele passeava todos os dias, muito, ele fazia trilha, a gente viajava. Então, eu sempre, desde o diagnóstico, pensava isso. A minha missão com ele é eu fazer de tudo pela cura dele. E se a cura em si da doença não for possível, que seja a cura no que eu consigo proporcionar para ele nesse processo. E de fato eu fiz isso, e eu fui muito feliz fazendo isso por ele. Quando a gente ama um animal e a gente vê que a gente está conseguindo proporcionar para ele o melhor, principalmente no pior cenário da vida dele, é muito gratificante. A gente se sente cumprindo mesmo a nossa missão com aquele animal que sempre fez de tudo por nós, né? Quando chega o momento da gente retribuir isso com algo tão significativo, apesar de toda a dor, é muito gratificante. Mas, ao longo desse processo, e principalmente depois de tudo, depois inclusive da partida dele, eu comecei a perceber que, cara, o Gru, ele não veio pra ele se curar. Ele veio pra me curar. Se você tem pet, já conviveu com pets, você com certeza já aprendeu demais com esses seres super iluminados, que não fazem parte da nossa espécie, mas ensinam pra gente sobre tanta coisa, sobre tanta coisa, inclusive da nossa espécie, com uma maestria que às vezes até pessoas, né, humanos como nós, não são capazes de ensinar. Porque eles são puros, porque eles têm aquela magnitude deles, eles têm aquela luz natural deles. Enfim, se você já teve algum contato assim de vivência com o animal, você sabe do que eu tô falando. Mas principalmente depois da partida do Gru, que eu tive muitos momentos de reflexão, e tenho até hoje. Eu gosto muito de escrever, então assim que o Gru partiu, eu comecei a escrever muito textos pra mim mesma, né? Pra eu entender o que eu tava sentindo, pra eu escrever sobre ele, pra eu entender o que de fato ele significou na minha vida em detalhes. Em todo esse processo, depois da partida dele, eu fui percebendo o quanto o Gru me curou em tantos níveis, em relação a tanta coisa, em relação a muito além da nossa relação humano e cão, tutor e pet, mas o quanto ele me curou em lugares que eu acho que nenhum ser humano conseguiu acessar em mim, sabe? Nem eu mesma tinha conseguido acessar em mim. E o Gru conseguiu acessar esses lugares em mim, principalmente durante todo o processo que a gente passou do tratamento e da doença dele. Eu quase não falo da doença dele em si. Quem acompanhou a gente no Instagram nesse processo viu tudo. Eu mostrei lá todo o processo, o diagnóstico, o tratamento dele. Fui mostrando tudo lá, até para ajudar pessoas que passassem, que estavam passando, que viessem a passar por isso. Mas eu nunca foquei na doença dele e continuo não focando na doença dele, porque ela foi uma parte muito importante da nossa vida, apesar de muito dolorosa, apesar de muito triste, apesar de trazer muitas coisas ruins mesmo, né, em tantas questões, ela fez parte da nossa história.
Então ela foi importante, sim, com certeza. Foi ela que, apesar de todo o sofrimento, de tudo que a gente passou, foi ela que me trouxe muitas dessas lições que eu trago aqui e que eu tenho em mim, comigo. Mas eu não gosto de ficar focando muito na doença dele, qual foi a doença, detalhes da doença e falar da doença em si, porque isso não resume o Gru. Isso não resume a história dele, isso não resume principalmente a mensagem dele. Eu sempre falei pro Gru, até antes dele ter essa doença e esse processo todo, eu sempre falei pra ele, Gruzão, você é o mensageiro e eu sou o canal. Porque o Gru, ele sempre me ensinou tanto, sobre tanta coisa, que eu sempre falava, cara, Gru, tudo que eu falo sobre você, que eu mostro sobre você nas redes sociais, que eu falo sobre você na vida, com as pessoas, é tudo as coisas que você traz pra mim, as lições que você traz pra mim, e que eu gosto de passar isso pras pessoas de tantas formas. Mas a mensagem é sua, Gruzão. Eu só sou o canal, afinal de contas, na nossa relação, eu sou o ser humano, né? Eu sou quem consegue passar essa mensagem de uma forma maior, né, para mais pessoas, de uma forma mais eu ali com a minha espécie para passar isso. Mas o mensageiro é você, eu sou só o canal. Eu sempre falei isso pro Gru, sempre, assim, brincando com as coisas que ele fazia, com as doideiras que ele fazia, porque o Gru era um cachorro bem maluco. E depois que a gente passou, né, durante todo o processo dele, da doença, do tratamento, eu falava isso ainda mais pra ele. Eu falava, caraca, Gru, agora mais do que nunca, você é o mensageiro e eu sou o canal. E a doença, ela foi só o meio que a vida encontrou de fazer tanta coisa vir à tona pra mim, enquanto lição que eu aprendi com ele. Não tudo, né, até porque muita coisa eu aprendi com ele antes desse processo, mas a doença foi sim um ponto bem significativo na nossa história, em todos os sentidos, inclusive no sentido de trazer tantas lições pra gente. Mas o mensageiro sempre foi ele. E o Gru, ele me trazia mensagens, e ele me traz até hoje, né? Porque mesmo ele já tendo partido, eu ainda penso muito nele, eu ainda escrevo muito sobre ele, e quando eu tô escrevendo alguma coisa sobre ele, eu lembro de coisas, eu depois releio meu texto, penso, nossa, que incrível isso aqui que o Gru me passou, e que eu nunca tinha conseguido externalizar, que eu nunca tinha conseguido ter tanta consciência sobre isso. Então ele continua sendo o mensageiro. E depois que ele partiu, eu comecei a entender tantas coisas incríveis que ele trouxe pra mim e que literalmente me curaram enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Depois que ele partiu, que eu comecei a escrever sobre ele, eu entendi que uma das coisas que ele me curou foi sobre eu entender sobre as mortes que a gente vive na vida antes da morte em si. Os tantos lutos que a gente passa, né, ao longo da nossa vida, em vida mesmo, sem ninguém morrer concretamente, sabe? Sem não ser um luto de alguém que realmente se foi. A gente passa por vários lutos já ao longo da vida, só que o Gru me ensinou uma coisa que pra mim foi incrível, assim. A gente às vezes até se dá conta dos lutos da vida em vida. Então, por exemplo, sei lá, você trabalhou durante 30 anos da sua vida numa empresa, e aí depois você se aposentou, ou foi demitido, ou pediu demissão. Isso é um luto, né? Você deixou pra trás uma etapa que durou tanto tempo na sua vida, que teve tanta importância na sua vida. Ou às vezes uma amizade que se encerra, uma pessoa que você gosta muito, mas que você nunca mais falou, não teve mais aquele contato. Ou um relacionamento amoroso, ou lugares que você teve que se despedir e ir embora. Todos esses são lutos que a gente vive ao longo da vida, que não são de mortes concretas, né? Mas que são lutos. Às vezes a gente não se dá conta deles, às vezes a gente se dá. A gente entende que, nossa, essa etapa na minha vida acabou. E você sofre aquele luto ali. Pode ser um luto relativamente pequeno, ou um luto muito grande, que realmente impacte muito você emocionalmente. Mas são lutos que a gente de alguma forma entende, porque aquilo, mesmo não tendo morrido, assim, né, igual uma morte de alguém que realmente se vai em vida, mas é algo que a gente deixa pra trás. Só que o Gru, ele me ensinou sobre as mortes que a gente vive na vida, vivendo e ainda estando em contato com essa morte. Vou explicar aqui melhor sobre isso. Quando o Gru começou a ficar debilitado por conta do câncer,
e a pata dele começou a inchar muito, ele já deixou de ser quem ele era em várias questões. Mas depois que ele amputou mesmo a pata, ele realmente mudou. Ele continuava feliz, alegre, ele continuava fazendo tudo o que ele conseguia, e ele conseguia muita coisa, ele não se deixava bater por nada, mas inevitavelmente ele mudou. O Gru era um cachorro de 40 quilos, então quando ele amputou a pata, inevitavelmente houve mudanças na nossa vida. E eu lembro nitidamente de um episódio que aconteceu, que na época eu não me dei conta de nada disso, e depois que o Gru partiu, eu entendi o que ele me ensinou naquele episódio. Quando ele amputou a pata, ele ficou um bom tempo sem ir na praia. E pra quem não acompanhava o Gru era um cachorro praieiro. A gente ia na praia todos os dias. No nascer do sol e às vezes no nascer e no pôr do sol. E ele era muito praieiro mesmo, assim. O Gru era alucinado por praia. Ele nadava, ele mergulhava, ele pegava onda, ele cavava, ele fazia de tudo, assim. Ele era muito praieiro mesmo, ele era alucinado por praia. E ele ficou um bom tempo sem ir na praia, antes de amputar, porque ele já estava debilitado, com a pata dele inchando muito. E depois que ele amputou, ele também teve que ficar um período sem ir na praia, porque ele estava se recuperando da cirurgia de amputação, né? Teve que esperar, tirar os pontos, pra poder voltar pra praia. Então a gente ficou aí um bom tempo sem ir na praia. E quando ele foi liberado pela veterinária, né, quando ele tirou os pontos, a veterinária falou, ó, agora ele pode voltar pra praia, ele pode voltar pra vidinha dele. Ele tava muito feliz. Nesse momento ele ainda não tava tão abatido pela doença, né? E quando a gente amputou a pata, ele voltou a ter muita vitalidade, porque aquela pata crescendo descontroladamente estava gerando muita dor pra ele. Então era um momento assim muito esperado a gente voltar pra praia. Eu lembro que eu tava muito ansiosa e pensando, nossa, a gente vai voltar pra praia e finalmente, depois de tantos meses, vai tudo começar a voltar a ser como era. A gente vai poder voltar pra nossa rotina de praia, o Gru vai poder brincar na praia como ele ama, ele vai poder fazer tudo. E aí nós fomos pra praia. O Gru foi super animado no carro, como sempre. Quando ele percebeu que tava chegando na praia, ele já começou a ficar meio agitado, meio ofegante. Quando a gente chegou na praia, ele saiu do carro todo já animado. Mas, quando ele chegou na areia, eu senti que ele não era mais o mesmo. Ele tava feliz, ele tava animado, ele tava muito parecido com o que ele era, mas ele não era o mesmo Gru de sempre. Eu sentia ele bem mais cauteloso. Ele não queria mais entrar no mar. Ele ficava só na beiradinha, assim, até se a bolinha fosse muito pra dentro. Ele não ia, ele ficava esperando eu pegar a bolinha pra ele. Ele já não conseguia cavar tanto, né, até porque ele tava sem uma das patas da frente. Ele cansava muito mais rápido, ele quis ficar muito mais tempo deitadinho na areia do que correndo, como ele ficava, todo doido. E aí eu lembro que eu me frustrei ali. Eu lembro que teve uma hora que ele tava deitado na areia, e aí eu sentei do lado dele, e eu falei, Gruzão, nunca mais vai ser igual. Você nunca mais vai ser o mesmo, e eu também nunca mais vou ser a mesma. Apesar da gente estar aqui na praia, no nosso lugar preferido, e de você estar muito feliz, e eu também, por estar aqui com você, igual era antes não vai ser. E ali, eu me senti vivendo um luto mesmo. Naquele dia eu não tive noção disso, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito triste, sabe? Eu fiquei pensando, caraca, nunca mais vai ser igual. O Gru nunca mais vai aproveitar uma praia do jeito que ele aproveitava. A gente nunca mais vai aproveitar a praia do jeito que a gente aproveitava. E eu fiquei meio triste ali, assim. Como eu falei, ele tava animado, ele tava feliz, mas não era como antes, né? Claramente não era como antes. Enfim, eu fiquei bem chateada com isso nesse dia, mas depois, com todo o resto que a gente passou nesse processo dele e depois da partida dele, eu entendi que essa situação foi um marco pra nossa história. Porque ali o Gru tava me ensinando que sim, tinha morrido uma parte dele, uma parte minha, uma versão nossa. Principalmente uma versão nossa como dupla, né? Realmente, não ia mais ser igual. Mas a gente continuava junto ali, né? No mesmo lugar que a gente foi tão feliz por tantos anos. A gente continuava junto. O Gru, apesar de toda a dificuldade
e de nova realidade dele. Ele tava feliz, ele tava brincando do jeito que dava naquele momento, mas ele tava ali com essa vitalidade. Eu tava ali com ele. A gente tava vendo o pôr do sol. Nesse dia a gente foi, no final da tarde, a gente tava vendo o pôr do sol. E aí depois eu entendi que, caraca, Gru, você ali me ensinou sobre as mortes e lutos que a gente vive em vida, quando a gente não tem uma despedida concreta pra concretizar um luto. Porque as mudanças na vida, elas são inevitáveis. Não tem como a gente evitar essa mudança, por exemplo, e tantas outras. Mas eu acho que o extraordinário, eu acho não, tenho certeza, porque o Gru me ensinou isso. O extraordinário da vida é a gente viver esse inevitável, que são as mudanças, mas continuando com quem a gente sempre esteve. A gente estava vivendo ali o inevitável daquela mudança, mas a gente ainda estava junto. A gente mudou de versão, tanto eu como tutora, dona de um cachorro amputado, quanto ele, enquanto um cachorro de 40 quilos amputado. A gente mudou de versão, mas a gente continuava juntos. Quantas situações, pessoas não mudam de versões, porque tem que mudar mesmo, a vida é assim. E por conta dessas mudanças, a gente não se afasta das pessoas, dos lugares, das situações. E ali a gente não se afastou, pelo contrário, a gente estava mais unido do que nunca. Ele estava muito disposto a ser feliz com a condição dele. Eu estava muito disposta a fazer de tudo para ele seguir feliz na condição dele. E a gente estava junto ali. E aí depois, no processo da doença dele, a gente viveu várias outras situações parecidas com essa, né? De morte em vida. E depois que ele partiu, eu entendi isso. Caraca, Gru, você me curou disso. Porque não deixa de ser difícil. Por mais que depois eu continue vivendo, né, como todos nós, situações que isso acontece, de mudança de vida, de mudança de versões, de lutos em vida, e continua sendo doído, porque é doído, a gente passa a ter consciência sobre isso. E aí você começa a enxergar essas mortes em vida de outro ângulo. De novo, não deixa de ser doído, não deixa, de forma alguma. Mas a dor tem propósito. E quando a dor tem propósito, ela se acomoda num lugarzinho diferente do que aquela dor do desespero, sabe? Da angústia de você não aceitar aquela versão e ficar se questionando por quê? Por que comigo? Por que com o meu cachorro? Por que mudou? Querendo voltar atrás e pensar em possibilidades que já não dá mais pra você acessar. Se eu tivesse feito aquilo, se tal coisa tivesse acontecido, se. Não, a gente para, a gente aceita as mudanças, sofre com elas, mas entende muito mais. Então isso foi uma das coisas que o Gru realmente curou em mim. Eu acho que antes de eu viver isso tudo com ele, eu não tinha essa consciência. Eu vivia situações onde coisas assim aconteciam, né, em vários níveis diferentes, e eu muito mais lamentava ter mudado a situação do que entendia a magnitude disso e a grandiosidade disso. Da gente viver esses lutos em vida, da gente mudar de versão e ver quem ainda tá com a gente, mesmo diante disso. Com o Gru eu aprendi que, além das mudanças da vida serem inevitáveis, a vida, ela raramente devolve o que ela levou. Seja uma morte literal, né? Ou seja uma morte assim, de uma versão nossa, de um capítulo da nossa vida. Ela não devolve. Aquilo foi. E a vida é isso, a gente tem que aceitar isso, né? Por mais difícil que seja. E aceitar não quer dizer você não sentir dor e não sofrer. São coisas bem diferentes. Aceitar é você entender isso. Aí você sofre, mas você sofre entendendo. Quando a gente entende, muda tudo. Eu acho que nessas mudanças da vida, a gente se pergunta muito: como é que eu faço pra voltar a ser como eu era? Como é que eu faço pra conseguir fazer essa situação voltar a ser como era? Fazer a minha relação com essa pessoa voltar a ser como era? Fazer eu conseguir voltar a ser como eu era? Mas tem situações que não vai voltar a ser como era. Mudou. E o Gru fez eu pensar diferente em relação a isso.
Hoje em dia, quando acontece alguma situação assim na minha vida, eu não penso mais dessa forma. Eu procuro pensar como é que eu vou fazer para continuar amando essa minha versão, a versão do outro, essa situação. Só que agora nessa situação, nessa versão. Entende? Tentando visualizar o presente e o futuro a partir do que está sendo agora. E não com essa ótica, com essa visão de que como era. Tentar trazer o passado pro presente. O Gru, ele me ensinou muito sobre isso. E isso faz a gente se curar em tanta coisa na vida. Em situações que já aconteceram. Em situações que ainda vão acontecer. E aí quando acontece você já tem muito mais essa consciência. Você começa a entender muito mais atitudes de algumas pessoas que antes na sua cabeça não faziam nenhum sentido. Até suas atitudes mesmo, você começa a entender que, nossa, era por causa disso, era por essa não aceitação, era por eu não entender isso. Ele realmente me curou muito nessa questão de eu aprender sobre as mortes que a gente vive em vida. E todo esse processo, ele me ensinou que na vida a gente vai mudar, a gente vai envelhecer, a gente vai viver perdas, a gente vai ficar doente ou ver quem a gente ama doente. A gente vai inevitavelmente se transformar e ver o outro se transformar. E nesse processo, o Gru me ensinou que o grande privilégio da vida não é você escapar dessas mudanças todas. Às vezes a gente luta contra, né? A gente não quer envelhecer, a gente não quer viver o processo de uma doença. Claro que querer a gente não quer, né? Mas quando a gente está inserido, a gente tem que aceitar aquilo. A gente não quer que o outro mude, a gente não quer que a gente mude, a gente resiste às mudanças. Mas isso é inevitável. O privilégio mesmo da vida é você viver isso tudo acompanhado. E eu vivi isso com o Gru, nessa situação da praia que eu contei, e em tantas outras situações nesse processo que a gente viveu de mudanças, dele mudar, de eu mudar por conta dele, mas a gente permanecer juntos. E eu fui entendendo isso com ele. Ele me ensinou isso no micro, né, na nossa relaçãozinha ali de ser humano e cachorro, de tutora, dona de cachorro e cachorro. Mas isso se ampliou muito pra minha vida. Hoje, quando eu vivo qualquer situação, assim, pode ser uma situação bem pequena e boba ou uma situação maior. Quando eu vivo qualquer situação que eu identifico uma mudança inevitável de qualquer uma dessas coisas que a vida traz pra gente, que não tem como a gente controlar, eu tento não focar na mudança em si, já que ela é inevitável e eu não controlo ela. Eu tento focar em, nossa, mas eu sigo com as pessoas que eu amo. Nossa, mas apesar dessa mudança, fulano, ciclano estão comigo. A gente está passando por essa mudança muito louca e muitas vezes muito doída juntos. A sacada não é você querer evitar o inevitável. É você entender quem continua com você diante do inevitável da vida. Ele também me curou nesse processo daquela necessidade que eu acho que quase todo ser humano tem de querer controlar tudo. A gente sempre quer controlar, né, as coisas. Então, durante todo o processo da doença, do tratamento dele, eu queria controlar as coisas. Mesmo quando eu não percebia isso, eu queria controlar. Eu queria ter uma noção da expectativa de vida dele. Eu queria ter uma noção dos resultados dos exames dele. Então ele fazia um exame, eu já ficava naquela ansiedade, esperando aquele exame, torcendo pelo melhor, mas com medo do pior. Eu queria já prever dali pra frente, mas será que quando chegar nessa etapa do tratamento ele ainda vai conseguir ir pra praia, ele ainda vai estar feliz, mas será que não sei o quê? Mas eu ficava o tempo todo tentando controlar a situação. E o Gru, ele me ensinou e ele me curou muito em relação a isso, porque ele me mostrou que, cara, você não controla as mudanças, a maioria das mudanças da vida você não controla. Então foca no que você controla minimamente, que é o presente, que é o que você sente diante daquilo, que é o que você pode fazer diante daquilo por você e por quem tá com você ali, precisando de você. O Gru precisava de mim.
O Gru era um cachorro, então claro que ele não tinha consciência das coisas, como eu tinha, né? Da gravidade da doença dele, de todo o processo do tratamento, das etapas que a gente estava passando e que ainda viria a passar, se naquele dia ele tinha mais chances de sentir dor ou de ter algum efeito colateral. Ele não tinha nenhuma dessas noções, mas eu tinha. Então eu tendo a noção do incontrolável, eu comecei a focar mais nele. Até porque eu olhava pra ele, independente da situação, ele sempre estava feliz. Ele sempre estava me trazendo uma bolinha, ele sempre estava babando na minha mão, me lambendo, ele sempre estava abanando o rabinho pra mim, ele sempre estava querendo ficar perto de mim. Então, se ele, que era quem mais precisava desse estímulo, desse incentivo, tava assim, como é que eu ia ficar triste, sabe? Eu comecei a soltar mais. Então, por exemplo, quando ele fazia um exame muito importante pra gente saber se tinha ali já algum indício de metástase ou de alguma piora, ele fazia o exame, a gente fazia o exame e eu soltava, sabe? Eu não ficava mais naquela angústia de querer logo o resultado, ou mesmo quando a veterinária me mandava o resultado, de ficar naquela querendo saber todos os detalhes, perguntando as miudezas daquilo pra ela. Eu comecei a pensar, quer saber? Eu vou fazer o que eu posso. Aí saiu o resultado do exame, a veterinária me mandava, me explicava ali, eu só falava, ai, tá ótimo, então é isso, esse exame deu isso? Então, o que a gente pode fazer agora, diante desse exame, para proporcionar ainda mais qualidade de vida para ele? Quando eu comecei a soltar o incontrolável, eu comecei a ver que eu tinha muito mais capacidade de controlar o que realmente estava ao meu alcance. Porque quando a gente tenta controlar o incontrolável, a gente gasta muita energia e energia mental mesmo, sabe? A gente fica com a nossa cabeça quase que em looping, tentando encontrar soluções, possibilidades, caminhos, que na verdade não vão levar a lugar nenhum. São só possibilidades, né? Possibilidade, ela tá voando, a gente não tem como agarrar aquilo e ter certeza. Então isso vai te gerando um desgaste mental e vai fazendo você ser cada vez menos capaz de focar no que você consegue realmente controlar minimamente. E mais do que controlar, né? Eu quase que tirei essa palavra controlar do meu vocabulário quando a gente fala sobre a vida, né? Porque a gente não controla nada. Só que quando a gente entende que o incontrolável não merece o meu foco, não merece a minha energia, por mais que ele exija sim que eu me dedique um pouco a ele em relação a sentir aquela dor, viver aquele sofrimento, mas quando a gente não fica focando nisso, a gente consegue direcionar muito mais o nosso pensamento pro presente e pro que a gente consegue fazer diante daquela situação. Eu comecei, por exemplo, a focar muito mais no que eu podia fazer para proporcionar qualidade de vida pro grupo. Então a gente continuou, por exemplo, indo à praia, que era o lugar que ele mais amava e que ele continuava amando, mas a gente tinha limitações agora. Então a gente começou a só poder ir de carro, não tinha mais como ir a pé com ele até lá. Quando a gente chegava lá, a gente parava o carro quase que na areia, pra ele saltar ali já praticamente na areia, não ter que andar quase nada. Eu comecei a adaptar a nossa casa em relação a tudo, né? Desde a casa em si, que precisou encher de tapete por conta da condição dele, até a nossa rotina. Eu comecei a me ver tendo muito mais, até uma certa criatividade para essa nossa nova realidade, porque eu não tava mais focando no incontrolável. Eu tava focando no que eu podia fazer diante daquela situação. Eu comecei, graças ao Gru, a conseguir ver beleza no inevitável. Principalmente quando esse inevitável, ele é algo que você tá vivendo junto com o outro. A gente estava vivendo ali naquele processo várias situações e inseridos em vários contextos inevitáveis por conta da doença e do tratamento dele. Mas eu via a todo momento que eu estava com ele, a gente estava junto. E mesmo com tudo acontecendo, o Gru ele estava bem. Na maior parte do tempo, com todas as limitações, com todas as dificuldades, ele demonstrava estar feliz.
ele queria brincar, ele queria ir para os lugares que ele gostava de ir. E eu comecei a perceber que, cara, eu tô junto com ele nesse inevitável. Eu comecei a enxergar beleza nisso, sabe? No que antes eu só enxergava escuridão, tristeza, um beco sem saída, do tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como será a partir de agora? Meu cachorro nunca mais vai fazer isso, nunca mais vai ser daquela forma. Eu comecei a ver beleza nisso. Eu lembro que antes do Gru amputar, eu tinha muito medo dele amputar, por vários motivos, né? E eu ficava pensando, cara, como é que vai ser um cachorro de 40 quilos, sem uma pata da frente? Como é que vai ser a vida dele? Ele é tão ativo. E será que isso vai gerar algum tipo de dor pra ele? E será que ele vai conseguir se adaptar? E a minha cabeça ficava martelando vários se. Depois que ele amputou e que eu vi o quanto ele estava bem, principalmente assim que ele amputou, que ele ficou realmente muito bem, porque antes dele amputar, ele estava praticamente sem qualidade de vida por conta daquela pata que só aumentava cada vez mais. Quando eu vi ele amputado e bem, eu comecei a pensar, caraca, eu nunca imaginei na minha vida ter um cachorro amputado. Ainda mais nessa situação aqui que eu tô vivendo. Mas já que agora eu tô nessa situação, como será que é ter um cachorro amputado? Como será que é essa experiência? Sabe? Eu comecei a ter muita curiosidade em relação a isso. E eu comecei a ficar empolgada de querer achar as soluções pro Gru. Então, por exemplo, isso da praia, eu ficava pensando, não, mas agora não dá mais pra ir a pé com ele. E também não dá pra estacionar o carro muito longe. Então, será que a gente consegue ir até aquele ponto e parar ali perto da areia, nem que eu salte com ele, e depois o humano vai procurar a vaga? Mas será que na nossa rotina ali na praça eu consigo fazer de tal forma? E aí eu ficava mirabolando 1000 soluções na minha cabeça, mas assim, já com uma empolgação, sabe? Não com aquela preocupação e angústia que eu tinha antes. Do, ai meu Deus, e se, mas como vai ser? Mas não vai dar pra ser dessa forma, mas ele vai sofrer, mas vai ser difícil. Quando eu vi ele bem, já era um outro pensamento. Era uma curiosidade já que me animava. Porque eu pensava assim, eu preciso encontrar a solução pra essa situação porque eu sei que isso vai fazer o Gru feliz. Se eu encontrar uma solução que dê pra gente chegar na praia de uma forma tranquila, pronto, vai ser um dia de praia como ele ama estar na praia. Então eu vou achar essa solução. Sabe, eu fui mudando esse meu pensamento. E na época eu não tinha essa noção, tá? Eu fui tendo essa noção depois, assim, até depois de ele já ter partido. Que eu fui, né, refletindo sobre isso, voltando, né, nesses contextos, nessas situações que a gente viveu. Porque eu aprendi com o Gru também que quando a gente está inserido na situação, principalmente uma situação desafiadora, a gente não consegue enxergar a beleza daquilo. A gente não consegue enxergar o quanto a gente está sendo resiliente, o quanto a vida tá oferecendo de um lado dificuldade, mas do outro as soluções para aquilo, aprendizados, enfim. Quando a gente está inserido na situação, e com o perdão da palavra, quando a gente está inserido na merda, a gente não consegue pensar em coisas boas. E não é pra pensar mesmo, a gente está inserido naquilo, sabe? A gente está imerso naquilo. Só que depois que isso passa, aí você consegue voltar para esse lugar com outros olhos. E isso é a cura, né? Faz parte da cura isso. A gente retornar a lugares e situações que machucaram tanto a gente, conseguindo dessa vez enxergar com outros olhos. E eu tive toda essa percepção muito graças a ele. Foi como eu falei, eu via ele bem, eu via ele com vitalidade, eu via ele se esforçando para se adaptar à nova realidade dele, e aquilo me animava. Aquilo me fazia ficar feliz. Aquilo me fazia ter vontade de encontrar as soluções para as situações que fariam ele estar ainda mais feliz, que fariam ele estar feliz na praia, ele estar feliz na praça, ele estar feliz em casa. Então, vendo ele feliz, aquilo me motivava muito. E foi aí que o Gru também fortaleceu ainda mais pra mim esse ensinamento de que
O grande privilégio da vida não é a gente querer evitar o inevitável, não é a gente querer evitar envelhecer, evitar uma doença que veio que a gente não teve escolha, evitar as mudanças, evitar os ciclos que vêm e vão, que se encerram e que começam. Não é a gente querer evitar isso, é a gente passar por isso tudo que é inevitável acompanhado das mesmas pessoas, dos mesmos animais, daqueles que não soltam a nossa mão e que estão com a gente diante do inevitável. A gente viver o inevitável da vida acompanhado é o grande extraordinário da vida. O Gru me ensinou muito sobre isso, muito mesmo, assim. Em momentos que eu lamentava as mudanças, eu olhava pra ele e eu via que ele não estava lamentando. Ele estava feliz, ele estava ali, ó, dando o jeito dele para se adaptar àquela nova realidade. Teve uma situação também bem marcante pra mim, bem emocionante pra mim, que me emociona até hoje, que foi quando o Gru, ele tinha acabado de amputar a pata, assim, tinha poucos dias, acho que ele não tinha nem tirado os pontos ainda. E eu tinha comprado uma bolinha nova pra ele. Porque o Gru, ele era o doido da bolinha, né? Ele era alucinado em bolinha. E eu tinha comprado uma bolinha nova pra ele, e eu dei a bolinha pra ele em casa. E ele ficou brincando com a bolinha, todo animado. E aí, de repente, a bolinha caiu atrás do sofá. Mas ela caiu numa posição que o Gru, normalmente, né, em 4 patas, ele facilmente pegaria a bolinha. Ele facilmente se agacharia, iria até a bolinha, provavelmente empurraria ela com a pata ou com o focinho e sairia dali tranquilo. Não seria uma situação assim que ela realmente ficou presa ali. Só que ele estava recém-amputado. Então, quando eu vi aquela situação da bolinha cair ali atrás, eu parei e pensei, vou ter que pegar a bolinha pra ele. Mas na mesma hora eu não peguei, eu falei, cara, não, eu não vou pegar. Porque eu vi que ele tava animado pra pegar a bolinha, sabe? Ele não tava ali frustrado, do tipo, ai, não vou conseguir pegar. Não, ele tava animado, como ele sempre esteve diante de uma bolinha. E aí eu vi ele ali durante alguns minutos, fazendo de tudo pra pegar aquela bolinha. Eu vi uma cena que me impactou muito, que era o Gru, ele mexendo só o ombro dele, o ombro que não tinha mais a pata, né? Pra ele tentar pegar, como se ele tava fazendo o mesmo movimento que ele faria com a pata. Mas como ele não tinha a pata mais, só fazia o movimento do ombro. E ele ficou fazendo aquele movimento do ombro ali, eu fiquei olhando aquilo e pensando, caraca, ele tá tentando pegar a bolinha com a pata que ele não tem mais. Só que muito rapidamente ele entendeu que a pata não tava mais ali. E aí ele começou a tentar com a outra pata, a esticar o focinho. Eu só sei que ele conseguiu pegar a bolinha. Ele foi até a bolinha com a outra pata, esticou o focinho, jogou a bolinha pro lado, abocanhou, deu uma rezinha em 3 patas, deu uma rezinha dele, levantou com a bolinha na boca e me olhou com uma carinha de felicidade, mas com uma carinha de felicidade, aquela bola toda babada, ele jogou aquela bola no meu colo, cheia de baba, e o olhinho dele brilhava, e o rabinho dele abanava, e ele super feliz. E eu lembro que eu olhei pra ele, e eu falei, caraca, Gruzão, parabéns, cara, você pegou a bolinha. E ele todo feliz, todo estabanado, daquele jeito dele, pulando com aquela bolinha na boca, feliz, feliz, feliz. E eu olhei pra ele e falei, caraca, Gru, você não resiste ao que você é, né? Você não resiste ao que você é. Você não resiste às mudanças. Você não resiste a nada. Você simplesmente dá um jeito de se adaptar e de continuar sendo feliz. Os animais, eles não resistem ao que eles são. De forma alguma, assim. Tanto em relação à espécie deles. Cão é cão e gato é gato. Eles não estão nem aí pra mais nada. E as mudanças também, né? Por mais que as mudanças gerem ali um momento de adaptação e de necessidade deles, de alguma forma, entenderem isso, entenderem que teve essa mudança, mas eles não resistem. Eles se adaptam. Eles dão um jeito. Eles não lamentam que não é mais daquela forma, que agora mudou a forma. Eles se adaptam. E eles se adaptam felizes, né? Então, em todas as situações que a gente viveu nesse processo que que não era eu que estava com aquela doença, não era eu que estava sofrendo o que aquela doença estava me proporcionando diretamente,
Quando eu me pegava triste, desanimada, enfim, sem esperança mesmo em relação àquela situação, e eu olhava pra ele e eu via que ele, que era quem tava de fato vivendo aquilo diretamente, ele tava dando o jeito dele e ele continuava feliz, na hora eu ficava feliz. Na hora eu pensava, eu vou ficar triste? O meu cachorro tá feliz. Ele, que era pra ele tá aí triste e sofrendo, ele não tá. Eu vou ficar? Não vou não. E aí eu dava um jeito de me adaptar àquela situação, dava um jeito de pensar nas soluções e acabava não resistindo às mudanças. Eu lembro que chegou um momento do tratamento dele que eu realmente não resistia a mais nada. E eu não resistia, não era numa aceitação de lamentação, de tipo, é isso, a doença é essa, não tenho o que fazer, então paciência, eu aceito, eu me entrego a isso. Não! Eu comecei a ter uma aceitação genuína mesmo daquela situação, sabe? Eu não me pegava mais pensando no e se, no passado, no nossa, mas antes daria pra gente fazer tal coisa, nossa, mas se não tivesse acontecido isso, daria pra aquilo. Não, eu não pensava mais nisso. Eu não pensava mais, eu só pensava do presente pra frente, sabe? De o que eu posso fazer de agora em diante pra continuar proporcionando o melhor que eu posso pro grupo. E nessa época eu vivia isso, mas eu não me dava conta disso. Eu fui ter essa consciência que eu tenho hoje sobre isso muito tempo depois, assim, depois que o Gru já tinha partido, que eu fui entendendo isso e que eu fui vendo, nossa, Gru, como você me ensinou, como você me curou de coisas que talvez eu sofresse muito mais na vida, vivendo situações de humano, por não ter esse ensinamento que você me deu. Hoje na minha vida, quando eu me pego em alguma situação que tem as mudanças inevitáveis da vida, em qualquer nível que seja, eu lembro tanto do Gru. Eu lembro tanto dele, assim, em situações que não tem nada a ver com pet, não tem nada a ver com cachorro, não tem nada a ver com ele diretamente, mas que tem a ver comigo, com a minha vida de ser humano, com a minha individualidade, sabe? Eu me pego em situações vivendo o inevitável da vida e que muitas vezes geram pra gente dúvidas, sofrimento, incertezas, angústia, mas eu lembro do Gru e isso me dá um ânimo, sabe? Pra eu encarar aquela situação de uma forma diferente, que eu penso, nossa, o vínculo continua mesmo, né? É nesses momentos que eu vejo que a morte leva muita coisa da gente, muita mesmo. Mas tem coisas que ela não leva. E quando a gente consegue manter isso vivo com a gente, é o que faz a vida ter sentido. É o que faz a gente entender que isso aqui, né, o físico, esse plano que a gente vive, ele é maravilhoso, mas não acaba aqui. Vínculos de amor não acabam aqui. Conexões verdadeiras não acabam aqui. Ensinamentos não acabam naquela relação. Eles perpetuam e vão com a gente pra sempre, sabe? Eu tenho certeza que o Gru ele já faleceu há alguns anos, e eu tenho certeza que quando eu tiver, sei lá, 70, 80, 90 anos, eu tenho certeza que eu vou lembrar do Gru e das coisas que ele me ensinou. Eu vejo hoje muito nitidamente que o Gru, ele viu quem eu fui e quem eu me tornei. Eu fui várias versões enquanto o Gru estava aqui comigo. Desde quando ele chegou na minha vida, até todos os momentos muito felizes que a gente teve, até todo o processo da doença dele que a gente passou, o luto que eu vivi dele. Eu vivi várias versões de mim durante a minha história com o Gru. E ele ajudou muito a moldar todas as minhas versões. Todas. Todas as versões que eu vivi desde a chegada dele na minha vida, tem um pedacinho dele ali comigo. É claro que a gente é um somatório de tudo que a gente vive, né? E é claro que o nosso cachorro, ele é só uma parte da nossa vida. Mas o Gru, ele tem muito, assim, ele deixou muito dele em mim como ser humano, sabe? Hoje, eu me vendo, assim, eu como ser humano na minha vida, eu vejo que tem tanto do Gru em mim. Tanto, 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 tanto.
E não só em mim como tutora de outros pets que eu tenho hoje, mas em mim como ser humano mesmo, sabe? Eu vejo que hoje eu sou uma versão minha que tem muitas coisas graças a ele. Quando eu me pego hoje numa situação da minha vida em que eu lembro do Gru e que eu uso as coisas que ele me ensinou pra eu lidar melhor com as minhas situações da minha vida, eu fico muito emocionada, porque eu penso, caraca, Gruzão, você foi só um cachorro, que nunca é só um cachorro, né? E você despertou tanta coisa em mim que chega a ser quase inacreditável, assim. Mas ele me ensinou muito sobre isso, assim. As nossas versões, elas continuam sendo moldadas. E quem ajudou a moldar essas versões é eterno com a gente. É eterno na nossa vida. É eterno na nossa história. É eterno na contribuição de quem a gente é, de quem a gente está se tornando. O quanto o Gru, ele agregou e continua agregando em quem eu sou como ser humano. Em quem eu sou como algo que não tem nada a ver com ele diretamente, com pets, com cachorro, com essa relação humano e animal, sabe? Eu acho que esse é o grande poder dele, assim. Eu acho que essa foi uma das grandes curas que ele trouxe pra mim. Eu entender sobre as nossas versões, sobre as mortes em vida, o quanto elas contribuem para quem a gente se torna. Durante muito tempo da vida dele, desde que ele chegou pra mim, até todo o processo da doença, eu sempre pensei que era pra eu cuidar dele, assim, que a minha grande missão com ele era eu cuidar dele. Desde quando ele chegou filhotinho, depois ao longo da vida dele, depois no processo da doença dele. E eu cuidei muito dele. Mas hoje eu vejo que ele cuidou muito mais de mim do que eu dele. E que durante o meu cuidado com ele, eu fui me curando. Porque eu fui me doando também pra ele, né? Eu fui vivendo esse processo dessa caridade. A gente às vezes associa muito caridade a algum tipo de recurso financeiro ou uma ajuda assim, quase que de um coitadinho. Mas não, né? A caridade, ela é você ajudar o outro sem esperar nada em troca. Por você estar vendo que você está realmente ajudando o outro. E eu ajudei muito o Gru, com certeza. Sinto muito orgulho, muita gratidão por eu ter sido escolhida por ele pra ser essa pessoa na vida dele. Mas eu vejo que, diante disso tudo, ele cuidou muito mais de mim. Enquanto eu passei todo o processo da doença dele em busca de algum tipo de cura pra ele, eu não me dei conta que ele que estava me curando. Que ele, com tudo que ele passou ali, que a gente passou junto, ele estava me curando de muita coisa. Ele estava me ensinando muita coisa. Ele estava me passando através da doença dele coisas que iam eternizar em mim. E o que eternizou em mim não tem a ver com a doença dele, né? Como eu falei no começo do episódio, pra mim a doença dele foi um meio que a vida encontrou de fazer toda essa transformação no nosso elo, no nosso vínculo. E claro que ela foi importante, é claro que ela foi marcante, é claro que ela gerou, sim, muito sofrimento pra gente em vários níveis, mas ela foi só o meio mesmo. Porque tudo que veio através dela foi o Gru que proporcionou pra mim. Foi o Gru que me mostrou como encarar o inevitável da vida, bem acompanhado, como viver lutos em vida, como eternizar um amor, como fazer com que vínculos não sejam levados pela morte e que eles continuem vivos com a gente. Como se manter vivo mesmo depois da partida. Ele me curou em muitos níveis, assim, em muitos níveis mesmo. Ele foi realmente a grande testemunha de uma transformação muito significativa na minha vida como ser humano. É o inevitável sendo vivido junto. Acho que essa foi uma das maiores lições que o Gru me deu e que me trouxe cura em tantos níveis como ser humano. Espero muito que esse episódio tenha te ajudado, principalmente se você estiver passando por algum processo de luto pet. E não esquece de ir lá no nosso Instagram, @grulinda, me mandar um direct
me falando qual tema você sugere, você gostaria de ver aqui no nosso podcast sobre luto pet e espiritualidade. E eu te vejo na semana que vem. Tchau!